Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Mortos para o Pecado. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será: o justificado deve morrer para o pecado. Em segundo lugar, vamos falar sobre mortos para o pecado. E em terceiro e último lugar, nós vamos falar sobre mortos para o pecado em novidade de vida. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. O justificado deve morrer para o pecado. A lei aponta o pecado no homem. Porém, onde existe abundância de pecados, existe também a superabundância da graça divina de Cristo para aniquilar com o pecado. Romanos, capítulo 5, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na sequência da carta aos Romanos, do apóstolo Paulo, em seu capítulo de número 6, a partir do primeiro versículo, o apóstolo se auto-indaga com uma pergunta principal e, sumariamente, responde com 2 respostas secundárias na forma de perguntas para explicar aos leitores e ouvintes da epístola sobre a questão anteriormente colocada que nós acabamos de ler em Romanos capítulo 5, versículo 20, no sentido de que o pecado, em tese, possui um viés benevolente, porque onde existe pecado, a graça de Cristo é amplificada. Vamos compreender melhor estas perguntas e respostas neste momento da nossa aula de hoje. A primeira pergunta que o apóstolo Paulo faz é: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, o apóstolo Paulo faz, como resposta para esta pergunta, uma segunda pergunta. E ele diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? O apóstolo, ele responde que de modo nenhum podemos viver em pecado, pois em Cristo morremos inteiramente para o pecado e não podemos ter uma vida espiritual dúbia, vivendo ora em pecado, ora em santidade. Se temos Cristo, não vivemos pecando e muito menos em pecado. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Portanto, livres do pecado pela graça. Uma terceira pergunta que reforça a resposta para a primeira pergunta feita pelo apóstolo, ele diz o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? A pergunta-resposta do apóstolo Paulo, esta terceira, é enfática. O nosso batismo em Cristo, nas águas, tipifica publicamente a nossa morte para o pecado.
Pecado encravado lá na cruz de Cristo. E assim passamos a viver de forma diferente, mortos para o pecado, contemplando então o dia da nossa ressurreição dentre os mortos, como Cristo ressuscitou. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4 diz assim: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Na carta aos Colossenses, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo também volta a mencionar sobre esta situação posta. Carta aos Colossenses, capítulo de número 2, vamos ler do versículo de número 8 até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Cuidado que ninguém vos venha a heredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na carta aos Hebreus, em seu capítulo de número 10, versículos 19 a 23, há também uma alusão direta a este contexto que nós estamos considerando. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Portanto, aí está a questão de que nós passamos a viver de forma diferente, mortos para o pecado, contemplando então o dia da nossa ressurreição dentre os mortos, como Cristo ressuscitou. Item número 2, mortos para o pecado.
o catedrático, o apóstolo Paulo, na sequência da carta aos Romanos, e a todos os leitores e ouvintes desta epístola, continua a explicar sobre as nuances da relação espiritual e de vida de uma pessoa com Cristo, a saber, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala que nessa relação espiritual e de vida de uma pessoa com Cristo, deve haver uma justa posição com Cristo. Em primeiro lugar, uma justa posição com Cristo. E o que é esta justa posição? É a nossa conjunção com Cristo. Isto é, o ato ou efeito de unir-se ao Senhor Jesus se consolida na morte de Cristo, na cruz do Calvário, onde o Senhor carregou as nossas transgressões sobre si. E assim fomos justificados, pois na cruz morremos com Cristo para os pecados. Imediatamente foi também pela ressurreição de Cristo, ao terceiro dia, que ocorreu a vitória sobre a morte, tipificando também a nossa vitória sobre o pecado e sobre a morte. Romanos, capítulo de número 6, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Vou repetir o versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Como segundo ponto desta relação espiritual e de vida do cristão com Cristo, além da justa posição com Cristo, nós temos que declinar ou realizar a morte do velho homem. O suplício de Cristo na cruz respalda a crucificação do homem, com todos os seus delitos, no madeiro, nesta cruz de Cristo. Logo, aquele que recebe com fé o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se reveste do domínio de Cristo em sua vida e abandona o seu comportamento outrora reprovável diante de Deus e passa a ser um novo homem, alinhado à imagem e ao caráter de Cristo. E agora, no versículo 6 da carta aos Romanos, em seu capítulo 6, diz o seguinte: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Como terceiro ponto desta relação espiritual e de vida do cristão com Cristo, nós temos a justificação do homem diante de Deus. Assunto que já falamos em aulas anteriores. A justificação do homem diante de Deus se dá com a elevação do seu estado de pecado, isto é, de injustiça, ao estado da graça, ou seja, da justiça de Deus. Com uma relação justa com o próprio Deus. Em outras palavras, é um ato unilateral de Deus que, pela sua graça, ele declara o homem
pecador justo, ou seja, o homem não se torna justo, mas assume a posição de ser um justo pela fé no sacrifício de Cristo, não ficando mais debaixo do poder e da penalidade da condenação eterna. Porém, por ainda ter um corpo corruptível, ainda não está imune às tentações do pecado, mas deve e pode existir as tentações que detêm o poder de matar a alma pela santificação em Cristo. E nós podemos ler isso no versículo 7 da carta aos Romanos, em seu capítulo 6, que diz: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, há uma menção também com relação a isso. Versículo 12 e 13, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13, que diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Em quarto lugar, como um elemento da relação espiritual e de vida de um cristão com Cristo, nós temos que ter a vida de Cristo em nós. Quando morremos com Cristo na cruz, então nos unimos a Ele, nos despojando do velho homem, onde as coisas velhas ficam para trás. E assim somos declarados justos diante de Deus, como ponto de partida para a santificação. Sendo então a imagem e semelhança de Cristo, neste processo de transformação para um novo homem, vivendo em justiça e santidade, pelo presidir de Cristo em nossas vidas, demonstramos o viver de Cristo em nós. Romanos, capítulo 6, versículos 8 e 9 diz o seguinte. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 8 e 9. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Na carta aos Gálatas, em seu capítulo de número 2, versículos 19 a 21, diz assim a palavra do Senhor: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Como último fator desta relação espiritual e de vida do cristão com a pessoa de Cristo, temos que ter uma vida consagrada a Deus. Temos que viver sempre a nossa vida de forma
consagrada a Deus, no sentido espiritual da prática do jejum, da oração, da permanente leitura da Santa Bíblia, da adoração, consolidadas estas práticas em nosso irrepreensível modo de viver, no corpo, na alma e no espírito. Romanos, capítulo 6, versículos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Na primeira carta aos Tessalonicenses, em seu capítulo de número 2, versículos 11 e 12, também há uma menção sobre este assunto. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Logo, nós temos que, como fatores importantes desta relação espiritual e de vida de um cristão, de uma pessoa com Cristo, em primeiro lugar, a justa posição com Cristo, união com Cristo. Em segundo lugar, a morte do velho homem. Em terceiro lugar, a justificação do homem diante de Deus, isto é, declarado justo diante de Deus. Em quarto lugar, a vida de Cristo em nós. E em quinto e último lugar, uma vida consagrada a Deus. Então, em resumo, foi isto que o apóstolo Paulo falou aos romanos e a nós neste texto de sua carta. Vamos agora para o item número 3 da lição, que tem como título Mortos para o pecado em novidade de vida. A morte para o pecado, ela se ratifica em nossas ações morais e comportamentais. Ou seja, é confirmada a nossa morte para o pecado, ela é confirmada nas nossas ações morais e comportamentais que devem ser alinhadas à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, depois de uma sistematizada explicação sobre o processo da morte para o pecado, que nós vimos agora, ou estudamos nos itens anteriores, nos oferece agora, pragmaticamente, os parâmetros de viver em novidade de vida, aos quais nós podemos enumerar neste momento. Primeiro, não podemos permitir que o pecado nos domine e reine sobre as nossas vidas. Isto é, devemos lutar pela fé e pela santificação em Cristo contra o poder dominante do pecado, mantendo-se incólume, no caso, ou mantendo incólume a nossa salvação. Romanos, capítulo 6, versículo 12, ele diz assim, o apóstolo Paulo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Filipenses, carta aos Filipenses, em seu capítulo de número 4, versículos 12 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 4, versículos 12 ao 18. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome,
assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, e sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, observe que neste comportamento dos filipenses, há sim uma ratificação de que o pecado não dominasse eles, como por exemplo, no caso aqui a avareza, eles, neste caso, colaboraram com o apóstolo Paulo, no seu ministério, inclusive com recursos financeiros, não se apegaram aos bens materiais, comprovando então que o pecado da avareza não os dominava. Mas também nós podemos falar que ao nosso desenvolvimento da salvação, o desenvolvimento da nossa salvação perpassa exatamente pelas nossas ações morais e comportamentais. E nesta mesma carta dos Filipenses, no capítulo 2, e do versículo 12 também ao 18, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Portanto, aqui o apóstolo Paulo volta a mencionar que os filipenses, eles agiam em seu comportamento moral, social, de acordo com a palavra de Deus, ou seja, não deixava o pecado, não permitia que o pecado viesse a dominá-los ou reinasse sobre as suas vidas. E assim também devemos não permitir que o pecado nos domine. Em segundo lugar, nós, como parâmetro para viver em novidade de vida, nós temos que apresentar os nossos corpos irrepreensíveis diante de Deus, não manchados pelo pecado da prostituição, dos vícios, da lascívia e outros pecados. Somos templo e habitação do Espírito Santo, e por isso devemos oferecer os nossos membros exclusivamente a Deus, não os deixando à mercê da imundícia do pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 13 diz assim: nem ofereçais cada um
os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-os a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo de número 6, versículos 17 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado, ou comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como segundo parâmetro, temos que apresentar os nossos corpos irrepreensíveis diante de Deus. Não deixá-los que sejam manchados pelo pecado ou pelos pecados. Como terceiro parâmetro, nós devemos viver sob o presidir e pela graça de Deus, cheios do Espírito Santo, ou seja, viver sob o domínio exclusivo e em sua totalidade do Senhor Jesus, adorando em espírito e em verdade. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos 3 ao 11, diz o apóstolo, segunda carta de Pedro, melhor dizendo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 11, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, sendo dirigido pela graça divina, pela graça de Deus. Portanto, recapitulando, os 3 parâmetros para viver em novidade de vida de um cristão são: primeiro, não permitir que o pecado nos domine e reine sobre as nossas vidas. Segundo, apresentar os nossos corpos irrepreensíveis diante de Deus. E em terceiro lugar, viver
sob o presidir do Espírito Santo, sob o presidir da graça de Deus em nossas vidas, de forma exclusiva e em sua totalidade do Senhor Jesus. No restante do capítulo 6 da Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo volta a enfatizar a relação entre a lei, o pecado e a graça, com uma atenção redobrada para a partir da justificação o crente venha a se santificar, produzir frutos desta santificação para a promoção da vida eterna. Lembrando que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículos 15 a 23, diz assim: E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Concluindo a aula de hoje, morrer para o pecado significa rejeitar todos os valores morais e espirituais contrários à vontade de Deus. E isto só é possível se Cristo viver em sua totalidade em nós. A glória é de Deus. Uma bênção muito especial para você, de Cristo. Ame a Jesus. Até o nosso próximo programa, se Deus permitir.